Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos chegando mais uma vez, nos reunindo mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que constantemente nos oferta oportunidades infinitas para a nossa transformação. Não podemos deixar de agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E também não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para aqui nos encontrarmos para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca da vida, acerca do valor da vida, acerca do valor dos ensinamentos de Jesus em nossa vida, acerca da necessidade de realizarmos constantemente esforços para a nossa transformação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como mais uma oportunidade para a nossa melhoria, por buscarmos constantemente este conhecimento da verdade. Então, hoje aqui nos encontramos para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões, com base no livro Luz Acima, de Humberto de Campos e Chico Xavier. A mensagem é a que está no capítulo de número 41, que tem como título Na Interpretação Rigorista. Prestemos atenção nas orientações de Humberto de Campos, aqui acerca das interpretações da doutrina, que não podemos levar, como se diz popularmente, tudo a ferro e fogo. Nós precisamos, sim, passar tudo pelo crivo da razão, porque, sem sombra de dúvida, quando analisamos, quando refletimos acerca da lei de causa e efeito, acerca do uso do livre-arbítrio, se não ficarmos atentos, cometeremos os equívocos que aqui a personagem fictícia deste capítulo cometeu ao longo da nossa trajetória, ao longo da trajetória dele. Então aqui realizaremos estas reflexões com Humberto de Campos e Chico Xavier. Mas antes de começarmos estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, que no capítulo número 176 nos fala da seguinte maneira: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio. Então aqui, Carlos Torres Pastorino começa nos falando acerca do mundo, que nós precisamos nos convencer de que o mundo não é um parque de recreio. Não estamos aqui, conforme ele diz, em um ambiente como de férias, mas sim é um ambiente de trabalho. Então aqui ele nos informa que a Terra não é um ambiente de recreio, mas sim um ambiente de trabalho, e muito trabalho, sem sombra de dúvida. E ainda ele diz que a Terra, nós precisamos nos convencer disto, de que a Terra não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar. Não estamos aqui na Terra como se estivéssemos num feriado prolongado que nos foi concedido para repousar, para descansar, para ficarmos à toa. Mas aí ele diz que, pelo contrário, a Terra, ao invés de ser aqui um feriado que nos tenha sido dado para repousar, sem sombra de dúvida, um curso
um curso de aprendizado intensivo. Então, a Terra é um curso de aprendizado intensivo para todos nós. Por isso, é preciso que procuremos aprender o máximo, aplicando à sua vida, todos nós aplicando à nossa vida, o maior mandamento. Ame a todos indistintamente e nós veremos a felicidade morar dentro do nosso coração. Então aqui Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção que nós estamos aqui na Terra neste curso intensivo para aprendermos a amar. E para isso nós precisamos viver dando constantemente o exemplo vivo de amor em todas as nossas ações. Então, para isto e por isto, nós nos encontramos na Terra, neste curso intensivo sobre o amor. Então, que possamos aproveitar esta oportunidade que nos foi concedida nesta imensa sala de aula para este curso intensivo aqui na Terra. Então, fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo 41, na interpretação rigorista, onde ele nos traz uma personagem por nome Juvenal. Juvenal Silva, que pode ser você, que pode ser eu, que pode ser cada um de nós. Então ele diz que Juvenal Silva, após longa incursão nos domínios espiritualistas, concluiu que as aflições humanas representavam fatalidade e que a dor constituía inevitável espinho e que não seria razoável interferir nas questões de auxílio. E ainda ele acrescenta, não afirmavam os filósofos e instrutores que o indivíduo recebe sempre de acordo com os próprios méritos? O próprio Cristo nos disse a cada um segundo as suas obras. Então aqui esta personagem por nome Juvenal Silva, ele interpretava isto, como se diz, ao pé da letra, de forma rigorosa. Então ele pensava e ele discutia, ele chegava às suas conclusões que ele não devia, que ninguém devia interferir no curso da vida de ninguém. Se a pessoa estava sofrendo, ela tinha que continuar sofrendo, porque assim foi o resultado das suas escolhas, que cada um recebe de acordo com os seus próprios méritos. Mas conforme nós encontramos nas palavras de Jesus, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nós nos encontramos na Terra e acabamos de ler nas palavras de Carlos Torres Pastorino, nesta imensa sala de aula, neste curso intensivo acerca do amor, para aprendermos a nos amar como irmãos. E, assim sendo, nós precisamos nos auxiliar mutuamente, não podemos deixar os outros, as outras criaturas que estão sofrendo ali jogadas à própria sorte. Se pudermos auxiliar, precisamos auxiliar para o nosso próprio aprendizado. Então aí, Humberto de Campos acrescenta, se não era possível modificar a estrutura da semente, por que a audácia de transformar as situações? Examinando todas as teses doutrinárias ao pé da letra, rematava convicto. Então, Juvenal, analisando todas as teses doutrinárias, ele arrematava convicto. Para que ajudar? Então, aqui ele chegava à conclusão que não tinha necessidade de ajudar ninguém, que não podia interferir no livre-arbítrio de ninguém. Se o aleijado, ele dizia, Juvenal dizia, se o aleijado respira sem movimento, e se o pobre sofre miséria e infortúnio, certo, obedecem a desígnios que não nos compete perturbar.
Então aqui ele chegava à conclusão: quem quer que seja que estivesse sofrendo, teria que continuar sofrendo, porque não caberia a ele, não caberia a nenhum de nós interferir na lei divina, mudar o curso da história de ninguém. E aí Humberto de Campos acrescenta que às vezes em companhia de amigos íntimos, falava até mesmo de forma debochada: se eu der 20 reais ao malfeitor, que ainda usava a moeda como cruzeiro, se eu der 20 cruzeiros ao malfeitor fantasiado de mendigo, provavelmente comprará recursos com que possa atacar o primeiro viajante desprevenido que lhe apareça. Então aqui ele defendia e continuava defendendo a sua ideia de que se ele ajudasse alguém, um mendigo que estava ali, ele poderia ser um malfeitor e usar os seus recursos para comprar uma arma e atacar o primeiro viajante desprevenido que passasse próximo dele. E aí Humberto de Campos acrescenta: em algumas ocasiões ocorria ao caso, aí ele cita aqui um exemplo, que em algumas ocasiões recorria ao caso da víbora enregelada que, socorrida pelas mãos de caridoso caminheiro, readquirir o equilíbrio, inoculando-lhe veneno letal. Então, Juvenal lembrava até essa história de uma serpente, de uma víbora, que foi socorrida por alguém e que, depois de socorrida, recuperar as suas forças, o seu equilíbrio, atacou aquele que havia socorrido e que havia salvado a sua vida e o matou com o seu veneno. E aí ele diz ainda que, retraído nas interpretações que lhe agradavam, passou a vida, paradoxalmente, aceitava a revelação. Aí vem o paradoxo entre uma coisa e outra, que ele aceitava a revelação divina, mas negava o espírito de sacrifício. Então Juvenal aceitava os ensinamentos divinos, mas de forma alguma ele aceitava trabalhar em benefício de ninguém. Se algum companheiro ponderava a inconveniência do rigorismo à frente dos textos sagrados, valia-se das passagens que, de algum modo, lhe garantiam os pontos de vista e observava. Então aqui ele constantemente usava estas palavras de Jesus em defesa da sua própria ideia. Então ele diz que o próprio Cristo não asseverou que nenhum fio de cabelo da cabeça cairá sem que o Pai o queira. Se nossas dificuldades estão dependendo da vontade de Deus, como entender as interferências da criatura? Então aqui ele usava equivocadamente estas palavras de Jesus, esta afirmativa de Jesus sobre a vontade de Deus, e aí ele defendia a sua ideia: por que que eu, qual o direito eu tenho, qual a autoridade eu tenho para interferir nos desígnios de Deus? E aí Humberto de Campos acrescenta: cristalizando-se a estranha atitude mental, tratou de ensimesmar-se na terra, depois de transferir-se na torre falsa, ou melhor, depois de trancafiar-se na torre falsa do individualismo excessivo, cercou-se de cofres pesados e flores leves num palacete que resumia os mais avançados serviços de conforto moderno. Então aqui Humberto de Campos nos fala que Juvenal ele tinha bastante recursos financeiros e ele se isolou em um palacete e não ajudava ninguém. E aí ele acrescenta que, sentindo-se amplamente desobrigado de auxiliar a quem quer que fosse, amealhou facilmente o que pôde, preservando-se para o futuro. Então aqui ele, no caso Juvenal, ele trabalhava apenas para ele mesmo, acumulando recursos materiais, sendo previdente, segundo ele,
para o seu próprio futuro e fechado nele mesmo, ali como se fosse em um casulo, não pensando nas outras pessoas. Porque assim ele pensava que devia ser o comportamento de todos nós, não interferindo na lei divina, auxiliando as outras criaturas, porque, segundo ele, ao auxiliar alguém, você estaria interferindo na lei de Deus, mudando a rota da vida daquela criatura, interferindo no livre-arbítrio, porque se a pessoa estivesse sofrendo, era o resultado do seu merecimento, o resultado das suas escolhas equivocadas, e que ela devia arcar com as consequências das suas escolhas equivocadas sozinha, que ele não ajudaria. Então aí Humberto de Campos acrescenta que no campo teórico era notável discursador, mas no terreno da ação, Juvenal entregara-se inerme às sugestões que o egoísmo lhe oferecia. Então ali no campo da prática, conforme ele diz aqui, no campo do terreno da ação, na ação prática do dia a dia, ele ficava de braços cruzados, tinha notável conhecimento, um belo discurso acerca de teoria, mas mãos vazias de prática do bem. Então aqui ele diz que ele se resguardava constantemente nessas suas interpretações e se guardava por trás, ou se escondia por trás do seu próprio egoísmo. Se irmãos de luta lhe batiam às portas implorando socorro para desamparados, Juvenal informava semicolérico: não dou, cada qual recebe o que merece. Onde guardarão vocês a cabeça? Isto é invasão de seara alheia. Então assim dizia Juvenal, que ele não dava nenhum recurso e que quem auxiliava alguém que estava em dificuldade estava invadindo seara alheia. E ainda acrescentava que a beneficência é dever do Estado. Não posso interferir com autoridades. Então ele usava também essa desculpa que auxiliar a quem se encontrasse em necessidades é dever do Estado, é dever do poder público, que ele não podia, ninguém poderia interferir com as autoridades ou interferir no serviço que era de competência e responsabilidade das autoridades constituídas. E na sequência nos traz Humberto de Campos, que quando alguém lhe dizia que a dor não esperava por decretos e que a morte não costumava ler portarias governamentais, explodia furioso. E aí vem Juvenal mais uma vez: cada espírito se cerca daquilo que merece ou que pede. Então assim ele respondia que cada espírito recebe de acordo com aquilo que houvesse semeado. E lá vinha Juvenal com vastíssima série de referências às leis regenerativas. Para afirmar-se, estribava em estudos de toda sorte, recorria a doutrinas orientais e ocidentais, citava inumeráveis exemplos da própria vida, e ninguém lhe deslocava o parecer. Então ele era firme nos seus entendimentos, nos seus pareceres, em relação a não auxiliar quem quer que seja. De tempos em tempos, acrescenta Humberto de Campos, surgiam senhoras caritativas reclamando contribuição para a benemerência social. Ele, contudo, reagia forte: perdoem-me, mas creio guardarem escassos deveres em casa. De outro modo, não perturbariam o serviço divino, porquanto esta caridade pedinchona não se harmoniza com a justiça. Se vocês soltarem todos os malfeitores presos à grade do sofrimento adequado, que seria do mundo? Então aqui ele usava uma outra desculpa, uma outra falácia
O que seria do mundo que vivemos? Saibam que não as acompanho, sou adversário da desordem. Então ele usava até esta desculpa para não auxiliar ninguém. E invariavelmente retiravam-se as protetoras dos necessitados em meio à tristeza e ao desapontamento. Em semelhante rumo, prosseguiu Juvenal até a desencarnação. Então chega um momento na vida de Juvenal, assim como fatalmente chegará para cada um de nós, em que o anjo da libertação o visitou, e assim como nos visitará um dia, fim da qual entrou em aflitivo isolamento. Então aqui Humberto de Campos diz que após desencarnado, Juvenal entrou em aflitivo isolamento. Vivia a esmo, como que envolvido numa coluna de neblina espessa. Lamentava-se, chorava, pedia auxílio, mas em vão. Pressentia a passagem de muita gente em torno dele, mas ninguém lhe prestava atenção. Então, assim, foi com Juvenal no mundo espiritual, em que ele estava em desespero. Como ele não tinha auxiliado ninguém, ele também não era auxiliado por ninguém no plano espiritual. E aí acrescenta que apareceu, todavia, um momento em que o desventurado foi atendido por um mensageiro da assistência divina. Então chegou um momento em que ele foi atendido, ele foi socorrido por um mensageiro da assistência divina, mesmo não tendo merecimento, mas ele foi socorrido, valendo-se do ensejo, lastimou-se, suplicou, exigiu. E aí ele diz, afinal, não fora um criminoso, um perverso. Então ele diz àquele mensageiro que ele, quando aqui na terra, ele não tinha sido um criminoso, não tinha sido um perverso. Por que estava acontecendo aquilo com ele? Por que ninguém o socorria? Porque ele estava abandonado. O enviado divino, de olhar translúcido e coruscante, informou o calmo. Então, o enviado divino, o mensageiro divino, informou a Juvenal da seguinte maneira: filho, cada qual recolhe o que planta. Era exatamente o que ele falava quando aqui na terra. Então o mensageiro divino lembrou a ele exatamente com a frase que ele comumente usava, ou bem, uma frase bem parecida que ele usava quando aqui na terra. Então ele lembra, filho, cada qual recolhe o que planta. A árvore do egoísmo não produz flores de cordialidade. Então, quando você na terra, você cultivou a árvore do egoísmo. Então, não espere por flores de cordialidade, porque foi o que você cultivou quando na terra, exatamente o resultado do seu plantio. E aí diz Humberto de Campos que Juvenal neste momento desfez-se em explicações. Acusado pela consciência, pretendia argumentar contra si próprio. Se não praticar a maior soma de bens, é que supunha conveniente não dever contrariar os dispositivos das provações remissoras. Então ele ainda teve coragem de usar o seu argumento ao anjo, ao mensageiro divino, que se ele não fez maior quantidade de bem quando aqui na terra, é porque ele supunha conveniente não dever contrariar os dispositivos de Deus, os dispositivos divinos, porque se ele auxiliasse, ele estaria interferindo no livre-arbítrio das outras criaturas. Mas conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós estamos aqui na Terra para nos auxiliarmos mutuamente, que todos nós somos instrumentos para aliviar, para auxiliar aqueles que se encontram em maiores dificuldades do que nós mesmos. Então, o mensageiro divino responde a ele, sim, sim, de acordo com os mesmos princípios, compreende-se-lhe agora a solidão. Quer
Quer dizer, exclamou Juvenal, desalentado, que deveremos invadir os celestes desígnios? Então ainda ele teve coragem de questionar o mensageiro divino. Então você está querendo me dizer que devemos invadir os celestes desígnios de Deus? E aí ele responde, na sequência, o mensageiro esclareceu a ele e a todos nós que se a dor humana é lavoura de renovação para quem sofre e resgata, é também sementeira sublime para todos aqueles que desejam plantar o bem, imperecível. Então aqui o mensageiro divino esclarece a Juvenal e a todos nós que se a dor humana é lavoura de renovação para aquele que está sofrendo e resgatando seus débitos, é também sementeira sublime para todos aqueles que desejam plantar o bem, imperecível. Então é oportunidade para a melhoria daquele que sofre, oportunidade de melhoria, de esclarecimento para aquele que está com disposição para auxiliar em minimizar o seu sofrimento. De outra forma, acrescenta o mensageiro, de outra forma, Jesus não precisaria imolar-se na cruz por todos nós para nos esclarecer, exemplificar o amor. E aí Humberto de Campos acrescenta, para encerrar este capítulo, que o interlocutor escutava, ou seja, Juvenal escutava admirado. Antes, contudo, de sua argumentação, o venerável socorrista indagou de forma direta. Então, o mensageiro divino indagou da seguinte maneira: Juvenal, se você, quando via alguém aproximar-se de sua porta ou de sua personalidade, conhecia de tão perto a questão do merecimento, nunca pensou que a sabedoria e o programa de Deus atuavam em cada acontecimento através de ligações invisíveis, porque o sofredor ou o necessitado já se faziam dignos de seu amparo e de sua proteção? Então ele questionou a Juvenal e questiona a todos nós: será que quando alguém bate à nossa porta ou cruza o nosso caminho em necessidades extremas, será que não foi exatamente por causa dos desígnios de Deus que, conhecendo toda a história daquela criatura, daquele necessitado, daquele sofredor, viu que já era o momento de dizer basta ao seu sofrimento e nos encaminhou aquele sofredor para que pudéssemos auxiliá-lo e também aprendermos com as suas dificuldades? Então este foi o questionamento do mensageiro a Juvenal, que Deus atua constantemente na nossa vida e que através de ligações invisíveis colocam essas criaturas no nosso caminho. E aí Humberto de Campos encerra dizendo o seguinte: Silva, que, não obstante egoísta, recorria ao raciocínio e à lógica, perdeu o gosto de responder, mergulhou a cabeça entre as mãos e começou a meditar. Então, neste momento, Juvenal Silva, ele chegou à conclusão que, durante a sua existência aqui na Terra, ele estava equivocado, que adotou para a sua vida caminhos errados e que agora ele teria que arcar com as consequências, porque, como já dissemos, já lembramos e relembramos, e também Carlos Torres Pastorino nos falou na mensagem inicial, estamos aqui na Terra em uma imensa sala de aula, num curso intensivo para aprendermos a amar. E para aprendermos a amar, sem sombra de dúvida, precisamos nos auxiliar mutuamente. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, paz aos nossos corações, e muito obrigado. Um abraço fraternal a todos e a todas que se encontram aqui conosco, estes que chegaram por último, a todos aqueles que terão acesso a estas reflexões em um futuro breve devido aos compartilhamentos, muito obrigado. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.